io ti ricordo arcobaleno acceso in cielo e nell'aria sento dire la tua voce na visão fin da qua giù. dos muçulmanos. Vamos começar então. Então, para nós cristãos, o reino de Deus é um reino sem fim, né? E também em Romanos, Paulo diz isso para a gente. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito. Certo? Romanos 14, versículo 17. Para nós cristãos, há apenas um pedido para a nossa conversão. Lembra quando João Batista começou a pregar? Convertei-vos, que o reino de Deus está próximo. O próprio Jesus falou isso. Eu lembro também que Paulo, quando teve aquele terremoto naquela prisão, que o carcereiro ficou meio assustado com o que estava acontecendo, né? E Paulo acalmou ele lá e tudo. E ele disse: Senhor, o que devo fazer para a minha salvação? E Paulo estava lá com Silas, disse para ele: só crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Mas me diga uma coisa, o que esperam os muçulmanos? Maomé, que é um profeta amado demais por eles, um mensageiro de Alá, né? Disse através do Alcorão que o paraíso estava lhe esperando logo depois da sua saída do inferno. Assim como Jesus, Maomé também deu uma passadinha lá. E como seria esse paraíso falado por Maomé? Então eu pesquisei onde estariam essas delícias prometidas nos suras, né? Ou nas suras. Então sura é cada um dos 114 capítulos do livro do Corão, né? Essas suras também, aqui em alguns desses capítulos, eles são divididos em ayat, que são os versículos, né? Então eu vou falar apenas de 3 aqui para você ter a ideia de como os muçulmanos, nossos irmãos, pensam sobre isso, né? Então, na suras 36 e assim, essa sura ela contém 83 versículos, mas vamos falar aqui dos versículos 55 e 56. Diz o seguinte: na verdade, os companheiros do paraíso, nesse dia, vão ser divertidos em alegre ocupação. Eles e seus cônjuges, na sombra, reclináveis num sofá, adornados. Lá na sura 30, na sura 47, no ayat 15, no versículo 15, que fala de Maomé, ele diz o seguinte: eis aqui uma descrição do paraíso que foi prometido aos tementes. Lá há rios de águas impoluível, rios de leite de sabor inalterável, rios de vinho deleitante para os que bebem, e rios de mel purificado. Ali terão toda a classe de frutos, com a indulgência do seu Senhor. Poderá isto equiparar-se ao castigo daqueles que permanecerão eternamente no fogo, a quem será dada a beber água fervente, a qual lhes dilacerará as entranhas, fazendo essa distinção aí, né? Como dizer assim, prefira isso, faça bem para você ter isso do que ficar aqui no fogo do inferno, né? Na sura 55, tipo 56, fala do Clemente, né? Diz o seguinte: ali haverá também aquelas virgens de olhares recatados que antes deles jamais foram tocadas por homem ou gênio. E na sura 56, nos versículos 35 a 37, né, que fala do evento inevitável, diz o seguinte: sabei que criamos para eles uma nova espécie de criaturas e as fizemos virgens amantíssimas da mesma idade. Então,
Aqui a gente consegue estabelecer uma diferença, né, entre a promessa do reino de Deus e a promessa do paraíso dos nossos irmãos muçulmanos. Tá? Então chama a atenção a ligação que o muçulmano faz do paraíso, né, nosso reino de Deus, com os prazeres sexuais lá no além. E esses prazeres se dão por merecimento. Tá? Eles são esses merecimentos, esses méritos adquiridos aqui na Terra. Por isso é que, na pesquisa que eu fiz, eu deparei com as houris. Quem são essas houris? Então, segundo o Islã, são as virgens prometidas a esses bem-aventurados, né? Esses que fizeram bem, que não cometeram muita loucura aqui na Terra, né? Fizeram bem, fizeram caridade, essas coisas. Então, eles terão como uma espécie de gratidão uma ou mais virgens quando eles chegarem lá no paraíso. Essas virgens, houris, né, são seres celestiais criados por Alá, né? E criados para quê? Para satisfazer sexualmente esses homens, fazer companhia, essas coisas, tá bem? Essas virgens criadas por Alá, embora elas pratiquem sexo lá no paraíso, né, elas jamais perdem a sua virgindade. Essas mulheres, elas atingem no máximo 33 anos de idade. E quando elas chegam nessa idade, elas param nessa idade. O seu corpo permanece, esse que quando ela atingiu 33 anos, para a eternidade. Dizem que essas virgens são de cor branca, né, que tem uns olhos grandes e negros, tal, muito lindas, como tudo que é criado por Alá, e que tem uma pele suavíssima, pele muito macia. Isso é bem diferente do que acontece aqui na Terra, por exemplo, que a gente sabe que as mulheres, elas chegam nos 33, as que chegam, e a partir daí, quando chegam nos 60, já não tem o mesmo corpo, né, como acontece com essas virgens muçulmanas, né, que estão lá no paraíso. Além do que, a gente sabe que o quanto elas são maltratadas, a maioria das mulheres, acontece de mulheres apanhando de namorados, de ex-marido, ou dos próprios maridos, né, às vezes até dos filhos. E essas lá não, elas chegam, mantêm a beleza, que tem há 1000 anos, né, sei lá no paraíso, eu acho que não tem mais negócio de tempo e espaço, né? Diz também que essas jovens virgens, elas têm um corpo transparente, né, que até a sua medula é visível. Elas não têm nenhuma incapacidade física, certo? Não defeito físico, nem mental, nem nada. Elas também, pelo que eu li, não menstruam, né? Não tem esse assunto de menopausa, não tem nenhum tipo de necessidade fisiológica. Tá? Diz também que são mulheres que têm os seios grandes, redondos e tal, que esses seios não caem, né? E como acontece com a mulher, que já vão ficando mais idosas aqui na Terra, né? Pois bem, além disso, diz que elas também não têm pelo em lugar nenhum no corpo, a não ser os seus cabelos naturais, né? Que são, dizem, muito lindos, né? Isso aí tudo eu pesquisei na Wikipédia. O islamismo aconteceu a partir de Maomé. Então vamos falar um pouquinho desse grande profeta Maomé, tá certo? Vou fazer um breve resumo. Maomé, ele nasceu em Meca, e hoje Meca é na Arábia Saudita, tá? Ele nasceu e viveu 61 anos. Nasceu em Meca e morreu em Medina, que também fica na Arábia Saudita. Aliás, a Medina é considerada a segunda cidade sagrada dos muçulmanos, a mais sagrada, né? A primeira é justamente Meca, onde nasceu Maomé, e a terceira é Jerusalém. Lá tem
aquela grande mesquita, né? Tom dourado, né? Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem. E fica em Jerusalém. Então, Jerusalém tanto tem a parte dos árabes, como tem a parte dos cristãos e judeus. Tá certo? Maomé foi casado pelo menos com 12 esposas, né? Alguns dizem que foram com 15. E chegou a ter 4 esposas simultaneamente. Mas isso era permitido apenas aos profetas, né? Não era um ser comum lá, assim, no máximo teria 2 ou 4 mulheres, né? Maomé foi esse líder religioso. Além de religioso, também foi um líder político, foi um líder militar. Segundo a religião islâmica, ele é o mais recente e último profeta de Deus, de Abraão. Para os muçulmanos, ele foi precedido por Jesus, por Moisés, por Davi, por Jacó, por Isaac, né? Por Ismael, e de Ismael é que saiu todo o povo árabe, né? E Ismael é filho de Abraão, de uma escrava como Abraão, né? Pois bem, ele não é considerado pelos muçulmanos como um ser divino, mas como um ser humano. Ele é visto como um dos mais perfeitos. Então consta mesmo que aos 40 anos ele foi visitado pelo anjo Gabriel, né? E o anjo Gabriel passou para ele todas as instruções, todas as leis que ele deveria colocar no Corão. E ele colocou. Foram todos esses versos dados por Deus, né? Depois da morte de Maomé, esses ensinos foram colocados num livro, juntados num livro que chama-se Alcorão. E uma coisa interessante, gente, Maomé nunca rejeitou o judaísmo nem o cristianismo, religiões monoteístas, né? Conhecidas por todos os árabes. Em vez disso, ele disse que era necessário, inclusive, proteger essas religiões, porque ele diz que essas religiões tinham sido, no decorrer do tempo, corrompidas, ou então algumas coisas tinham sido esquecidas. Tá certo? Então, esse é um resumo do que pensam os nossos irmãos muçulmanos a respeito do reino de Deus. Na nossa visão, ele é assim, de um jeito como a gente conhece. Na visão deles, é um paraíso, que a pessoa vai para lá por mérito, né? E chegando lá, ele tem essas benesses, né? Tem todo esse conforto e tem essas mulheres também para satisfazê-los. Então, não cabe aqui julgamento de nada, não tem aqui nenhum tipo de ofensa à religião muçulmana. Pelo contrário, admiro a forma como eles se conduzem e tal. Mas nós temos o nosso credo e vamos seguir o nosso credo. Tá certo? Espero que você tenha incorporado um pouquinho desse conhecimento na sua mente, tá? Shalom, Pai. L'ora fatale della preghiera che viene dal bosco, io la conosco, scende dal cielo come un incanto, un'armonia.